Bom dia, alunos! Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a correção dos exercícios do livro, né? As atividades, explorando o discurso. Então, vamos lá. Página 140, explorando o discurso. Número 1. Sobre o contexto de produção do discurso lido, responda as questões. Letra A. Onde esse discurso foi apresentado? Bom, era um discurso, né, sobre o Prêmio Nobel da Paz, que sempre é apresentado em Oslo, capital da Noruega, certo? Durante a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel. Bom, em Oslo, na Noruega, durante a cerimônia da entrega do Prêmio Nobel da Paz, né? Letra B. A quem esse discurso foi dirigido? O discurso foi dirigido à plateia, né? Para os membros do comitê e os convidados para esse evento. Então, a plateia que estava presente na cerimônia da entrega do Prêmio Nobel da Paz, os membros do comitê e os convidados do evento. Letra C. Com que finalidade ele foi produzido? Em agradecimento ao prêmio recebido e reforçar a importância de lutar pela educação e pela paz. Resposta. O discurso foi produzido para agradecer o prêmio recebido e reforçar a importância de lutar, né? Que todos devemos lutar pela educação, igual Malala fez, né? E, consequentemente, pela paz. Número 2. Os discursos normalmente são iniciados, né? Estabelecendo um diálogo direto com as pessoas presentes no evento. Lógico, fazendo um diálogo direto, porque é a plateia que vai prestar atenção no discurso, vai ouvir, né? A letra A. Que palavras, né, e expressões Malala emprega para se dirigir ao público, né? Ela utiliza-se de pronomes de tratamento. Afinal, cada um tem o seu tipo de formalidade, né? Dependendo do nível de formalidade para cada público, né? Então, ela se refere a excelentíssimas e ilustres, às majestades e ao comitê, com uma parte de uma forma, utilizando formalidade. E utilizando também de informalidade, quando ela se refere a irmãos e irmãs e queridos, certo? Cada um com seu tratamento. Então, quando ela usa excelentíssimas majestades, ilustres membros do Comitê Nobel norueguês, e quando ela diz também queridos irmãos e irmãs, vocês veem que no começo utiliza-se de formalidade. E, no final, para os queridos irmãos e irmãs, de informalidade, porque tem mais intimidade. Na letra B, para cada destinatário, Malala utiliza uma forma de tratamento diferente. Explique-as, né? De acordo com o nível da formalidade, para cada público. Então, vamos ver. Essas formas de tratamento são utilizadas de acordo com o nível de formalidade necessária para cada público, para se dirigir às majestades e aos membros do comitê. Ela emprega, respectivamente, excelentíssimas e ilustres, palavras que caracterizam um tratamento mais formal. Por outro lado, ao se dirigir aos irmãos e irmãs, ela emprega as palavras queridos, que caracterizam um tratamento mais informal, com mais intimidade. Página 41, número 3. O gênero discurso, embora seja originalmente oral, né, porque é feito de forma oral, pressupõe um planejamento por escrito,
Lógico, todos antes de fazerem um discurso, antes de discursar ou de conversar com alguém, é preciso fazer um planejamento escrito para as ideias serem bem elaboradas, né? A gente não pode sair por aí falando qualquer bobagem, tem que ser bem pensado antes. Então, na letra A, por que o discurso exige um planejamento por escrito? Para organizar as ideias de forma coerente e lógica. Porque é importante, para quem irá realizar o discurso, organizar as ideias de forma coerente e lógica, procurando ser sucinto durante a apresentação, não ter erros, né? Falar de uma forma certa, correta. B. Após ser proferido oralmente, o discurso de Malala foi transcrito e publicado por escrito. Por que isso ocorreu, né? Primeiro que quando ela fez o discurso dela, depois esse discurso foi transcrito, publicado por escrito. Por quê? Pela relevância da premiação de Malala, né? Que isso foi um ato muito importante pelas coisas que ela realizou e pela discussão que seu discurso promove, necessário nos dias de hoje. Então, isso ocorreu pela relevância da premiação de Malala e pela discussão que seu discurso promove, tão necessária nos dias atuais. O discurso dela foi brilhante e se encaixa direitinho para os nossos dias atuais, que todos nós precisamos de educação. E todas as crianças merecem o seu estudo, né? Número 4. Durante o discurso de Malala, além de agradecer o recebimento do prêmio, ela mostra, né, e defende suas ideias sobre um assunto importante. Letra A. Que assunto é esse? A luta pelo direito à educação, à igualdade de gênero e à paz, né? Ela usa esse artifício aí, a luta pelo direito à educação. Todas as crianças, todos os adolescentes merecem um estudo, né, qualificado, né, e que tem que haver a igualdade de gênero. As mulheres também podem participar da sociedade e, consequentemente, havendo isso, a paz para todos, né? Então, a importância da luta pelo direito à educação, à igualdade de gênero e à paz. Letra B. Para convencer o público sobre a importância desse assunto, cite algumas das estratégias empregadas por Malala, né, para falar sobre o seu assunto. Ela apresenta exemplos de situações em que as mulheres são obrigadas a abrir mão da educação e de seus sonhos, né? Igual no caso da amiga dela, que tinha o sonho de ser médica, mas não pôde. Então, ela foi obrigada a casar, e cedo demais, né? Mostra sua resistência também aos talibãs, né? Ela não se deixou vencer, não ficou com medo, enfrentou-os, né? E cita o atentado sofrido por ela e suas amigas, também pelos talibãs. Então, resposta. Malala apresenta exemplos de situações em que as mulheres são obrigadas a abrir mão da educação e de seus sonhos. Menciona sua resistência em relação às medidas impostas pelos talibãs e cita o atentado que ela e suas amigas sofreram. Vamos agora ao número 5, da página 142. Releia um trecho extraído do discurso da Malala. Uma das minhas melhores amigas de escola, da mesma idade que eu,
sempre foi uma menina corajosa e confiante, que sonhava um dia se tornar uma médica, mas seu sonho continuou a ser um sonho. Aos 12 anos, ela foi forçada a se casar, tendo um filho logo em seguida, numa idade em que ela própria era ainda uma criança, apenas 14 anos de idade, né? Eu sei que a minha amiga teria sido uma médica muito boa, mas esse mais aí, gente, é um conectivo, é uma conjunção que indica oposição, né? É muito utilizado para dar coesão ao texto, ou seja, ela faz ligação de duas orações, né, mostrando oposição, né? Quer dizer, ela poderia ser uma excelente médica, porém, mas, quer dizer, uma oposição não pôde, né, porque era uma menina. Sua história é a razão pelo qual eu dedico o dinheiro do Prêmio Nobel para o Fundo Malala, para ajudar a dar às meninas de toda parte uma educação de qualidade e convocar os líderes e ajudar meninas como eu, Mesum e Amina. Letra A. Nesse trecho, Malala apresenta uma exemplificação. É um recurso muito utilizado no gênero recurso, que são a exemplificação, né? Para poder mostrar, dar exemplos sobre o que está sendo dito. Então, explique. Ela cita uma amiga que sonhava ser médica, mas, porém, contudo, todavia, uma ideia de oposição, foi obrigada a se casar aos 12 anos, tendo que abandonar o seu sonho, né? Porque pela interrupção dos talibãs, certo? Então, Malala cita uma amiga que sonhava em ser médica, mas foi obrigada a se casar aos 12 anos, tendo de abandonar seus sonhos, ok? Letra B. Qual é a relação entre essa exemplificação e o fato de Malala dedicar o dinheiro de seu prêmio ao Fundo Malala? Ela dedica o valor do prêmio a essas meninas para terem uma educação de qualidade. Ela acredita que ela conseguiu, ela enfrentou os talibãs, né? Ela lançou isso tudo na internet, mas o prêmio para ela não é só dela, são para as pessoas que precisam de uma educação, né, e de uma ajuda, certo? Então a história da amiga ilustra a história vivida por muitas meninas de toda parte. E por isso Malala dedica o valor do prêmio a essas meninas para terem uma educação de qualidade. Inicialmente, ela se propõe a financiar a construção de escolas secundárias locais para que as jovens possam realizar seus sonhos e irem adiante, certo? Letra C. O que Malala pretendeu comprovar ao público com essa exemplificação? Que muitas mulheres são privadas da educação e forçadas a casar cedo, né? E abandonar os seus sonhos, certo? Então, na letra C, que muitas mulheres são privadas da educação e forçadas a abandonar seus sonhos. Continuando. Página 143, letra D. Que efeito de sentido o emprego da conjunção mais, né, que é um conectivo, atribui às informações apresentadas? Estabelece uma relação de oposição. Tipo, a menina podia vir a ser uma grande médica, mas a imposição a fez casar-se, né? Então, a conjunção mais estabelece relação de oposição, quebrando a expectativa do leitor que a menina seria uma grande médica. Então, esses termos, esses conectivos, que são conjunções, ajudam, né, no discurso, ajudam no texto a fazer a união das orações, estabelecendo ideias, né? No caso, em mais,
de oposição. Vamos ver a letra E. Explique a relação de sentido atribuída à conjunção porque em destaque no texto. Esse porque aí também é um conectivo, é uma conjunção, né, da ideia de explicação. Faz uma relação de explicação. O fato de ser menina explica por amiga por que a amiga não se tornou médica, né? Então essa conjunção articula duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de explicação. O fato de ser menina explica o porquê da amiga não ter se tornado médica. Então vai vendo aí, a essas conjunções que têm os seus significados, né, elas que formam a coesão, né, do texto para que ele fique bem elaborado, certo? Continuando, número 6. Releia o trecho a seguir. Vivemos na era moderna, o século XXI, e passamos a acreditar que nada é impossível. Chegamos à Lua e talvez em breve pousaremos em Marte. Então, neste século, temos de insistir em que o nosso sonho de uma educação de qualidade para todos também se torne realidade. Por isso, deixe-nos levar a igualdade, justiça e paz para todos, e não apenas os políticos e os líderes mundiais. Todos precisamos contribuir. Eu, vocês e nosso dever. Letra A. Observe os verbos e o pronome em destaque empregados na primeira pessoa do plural. Explique o que essa escolha atribui ao texto. É intencional e inclui o público-alvo, as pessoas que estão prestando atenção, né, no discurso, responsabilizando-os pelo compromisso com a democratização da educação. Todos, né, devem contribuir. Então, a escolha pela primeira pessoa do plural é intencional e inclui o público-alvo no discurso, para que eles também tomem consciência e também se solidarizem, né? Responsabilizando-os pelo compromisso com a democratização da educação. Letra B. Na expressão todos precisamos contribuir, né? O sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo na primeira pessoa do plural. Explique o efeito de sentido que isso causa no texto, né? Todos. Malala também se inclui no discurso. Ao se referir a todos, terceira pessoa do plural, Malala se inclui no discurso ao empregar o verbo na primeira pessoa do plural, certo? Continuando, página 144, número 7. Releia a forma como Malala conclui seu discurso. Que esta seja a última vez que um menino ou menina desperdice sua infância em uma fábrica. Que esta seja a última vez que uma garota seja obrigada a se casar na infância. Que esta seja a última vez que uma criança inocente perca a vida na guerra. Que esta seja a última vez que uma sala de aula permaneça vazia. Que esta seja a última vez que se diga a uma menina que a educação é um crime e não um direito. Que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Né? Com essas frases aí, ela concluiu, né, que todos precisam de educação. Né? O que a repetição da expressão que esta seja a última vez revela em relação aos desejos de Malala no futuro? Revela que Malala tem esperanças no futuro e deseja o direito à igualdade, à educação e à paz. Então, revela que Malala tem esperanças no futuro e deseja o direito,
a igualdade, todos serem tratados da mesma forma. Então, também tem que ter o direito à educação e à paz, que vai tranquilizar a todos. Bom, agora nós vamos para a página 45, sobre a parte de coesão textual, né? É a parte gramatical, para que fique perfeito a escrita de um texto. Releia um trecho, número 1, ampliando a linguagem, coesão textual. Número 1. Releia um trecho do discurso de Malala e observe a forma como as ideias são encadeadas. Esse prêmio não é só meu, é das crianças esquisitas, das crianças esquecidas que querem educação. É das crianças assustadas que querem a paz. É das crianças sem direito à expressão que querem mudanças. Letra A. Ao comentar que o prêmio não é somente dela, Malala estende a homenagem a outras pessoas. Quem são elas? Todas as crianças que sofrem de injustiças e de privações de direitos, né? Todas as crianças que, de alguma forma, sofrem com injustiças e privações de direitos. Letra B. De que forma ela apresenta essas pessoas? Ela repete diversas vezes quem são essas pessoas, crianças, né? E mostra que elas merecem também o prêmio. Então, ela repete diversas vezes quem são essas pessoas, que são as crianças, e enfatiza os motivos pelos quais elas também merecem esse prêmio, né? Além dela ter incentivado, ela acha que as crianças também merecem o prêmio, têm esse direito, né? Letra C. Ao fazer essa explanação, Malala não emprega elementos coesivos, ela não coloca conjunções aí, né? No entanto, é possível perceber que as frases estão encadeadas. Explique. Ao invés de usar o conectivo mais, né, que significa opor ideia a ideia, foi empregado o ponto final, né? Então, resposta, sim. Em vez de empregar o conectivo mas para opor, para mostrar oposição de ideias, de que o prêmio seja só dela, foi empregado o ponto final, o qual isola a informação de cada uma das crianças a quem Malala dedica o prêmio, apresentando-as de modo lógico, certo? Continuando, página 146, número 2. Número 2. Agora conheço um pouco sobre esse artista, Wasley, né? Ele nasceu em Moscou, aos 10 anos estudou violoncelo e piano e adorava desenhar. E passou, aos 30 anos, a dedicar-se à pintura. 3 anos mais tarde, participou de um trabalho de investigação para a Sociedade das Ciências Naturais em uma região norteada de Vologda, com o objetivo de fazer um relatório sobre os costumes jurídicos das comunidades camponesas. O resultado de sua pesquisa foi muito satisfatório e levou-o a dedicar-se à carreira universitária. A viagem mudou os rumos de sua vida. O contato com as cores da decoração dos interiores da casa e dos trajes regionais das aldeias onde realizou o trabalho de investigação lembraram-lhe uma pintura. A intensidade cromática da cultura campesina russa vai dar a ele impressão de caminho dentro de uma pintura. Essa experiência foi o prenúncio do retorno de algo muito presente em sua vida, o desejo de ser pintor. Então, na letra A, qual é o objetivo do texto acima? É apresentar os dados biográficos sobre o artista Wasley, né? Então, apresentar ao leitor dados biográficos sobre o artista Wasley
certo? E na letra B, no texto foram usadas expressões para marcar temporal e espacialmente as ações, para mostrar em que tempo aconteceu as ações e em que lugar, né, em que espaço. Preencha o quadro indicando quais expressões referem-se ao tempo e quais referem-se ao espaço. Então, dentro do tempo aparece em 1886, que é o tempo, quando, né? Alguns anos mais tarde, também se refere ao tempo. Aos 10 anos, mostrando a idade do, né? Quando era jovem, né? 3 anos mais tarde. Tudo aí está sendo referido ao tempo. Então, ao tempo. Em 1866, alguns anos mais tarde, aos 10 anos, quando jovem, 3 anos mais tarde. Tudo referindo-se ao tempo. No espaço, o espaço em Moscou, na Rússia, né? O local. Na Universidade de Moscou, outro local. Em sua cidade natal, local onde ele nasceu. Em uma região nortenha de Vologda, né? Então, aí vocês viram as expressões utilizadas para mostrarem, marcarem o tempo e o espaço. Página 147, letra C. Como essas expressões contribuem para mostrar a coesão textual? Mostra uma relação de tempo e espaço, que fazem parte da coesão textual, tá? Então, elas articulam as informações apresentadas, explicitando, mostrando, né, abertamente uma relação de tempo e espaço entre os fatos, onde ocorrem. 3. Agora leia a seguir um trecho de um artigo com algumas curiosidades a respeito do escritor Machado de Assis. Vamos lá. Machado de Assis entrou para a história da língua portuguesa e também para a história pessoal de muitos de seus leitores. Observem que essas orações aí estão ligadas pelo conectivo, pela conjunção e, que indica adição, tá? Mas fez muito mais que isso. Na lista abaixo, a Galileu conta histórias menos conhecidas e nada banais da sua vida pessoal e profissional. Esse mais aí é uma conjunção que apareceu também para unir orações, dando ideia de oposição de ideias, né? Apresenta uma oposição de ideias. Observem dentro desse trecho de Machado de Assis a presença de conectivos, que são as conjunções, que servem para unir as orações e dar um sentido bom, né? Melhor ao texto. E a isso chamamos de coesão textual. Vamos agora lá embaixo, aonde vem o número 4. Foi apelidado pelos vizinhos de bruxo do Cosme Velho, pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa que ficava na rua do Cosme Velho. Esse pois aí indica explicação, é um conectivo, é uma conjunção explicativa, né? Em relação à oração anterior. O apelido, entretanto, outro conectivo, outra conjunção, entretanto, só pegou quando o poeta Carlos Drummond de Andrade fez o poema. Então, esse entretanto aí apresenta um esclarecimento ao leitor. Então, observem que essas conjunções, elas fazem a união entre si de orações, estabelecendo o quê? Uma ideia de oposição, ou de explicação, ou de adição, né? Ou esclarecendo algo ao leitor. E por aí vai. Bom, número 3. Explique a relação de sentido estabelecida pelos elementos coesivos em destaque no texto, que são essas conjunções. Bom, o E, ela expressa adição e acrescenta uma informação ao fato de Machado de Assis ter entrado para a história da língua portuguesa
e para a história pessoal dos leitores. A outra, o mais, apresenta uma oposição de ideias, indicando ao leitor que Machado de Assis não apenas entrou para a história. O pois apresenta uma explicação em relação à oração anterior, esclarecendo ao leitor o leitor sobre o porquê de Machado de Assis ser chamado de bruxo do Cosme Velho. E, entretanto, apresenta um esclarecimento ao leitor em que Drummond consolidou o apelido ao produzir um poema sobre Machado de Assis, referindo-se a ele como bruxo. Então, alguns conectivos, algumas conjunções apareceram aí dentro desse trecho, né, de texto. O e, o mais, o pois e o entretanto, ok? Página 148, número 4. Leia um trecho do poema Luís Vaz de Camões, de Carlos Nejar. Civilizei a língua e foi resposta em cada verso, e à fome condenaram-me os perversos e alguns dos poderosos. Amei a pátria injustamente cega, como eu, num dos olhos, e não pôde ver-me enquanto vivo. Observe aí que aparece a conjunção e no segundo verso, né? E que indicando adição sempre. E aparece o como, comparando elementos que tenham algo em comum. Aparece enquanto, que delimita o tempo. Então, até nesses trechos, né, de poesia, aparecem o que? As conjunções para fazer a coesão do texto. Letra A. Qual é o tema central desse poema? Ele expõe fatos importantes da vida do poeta Luís Vaz de Camões. Então, o poema expõe alguns fatos importantes da vida do poeta Luís Vaz de Camões. Letra B. Você já tinha ouvido falar do poeta português Luís Vaz de Camões? Reúna-se com um colega e juntos faça uma pesquisa para conhecer a importância desse poeta para a literatura da língua portuguesa. Bom, aí, no caso, é uma resposta pessoal, mas ele foi, né? Ele é considerado um dos poetas mais importantes da literatura portuguesa. Ele viveu no século XVI e produziu sonetos, peças de teatro, além da epopeia e os Lusíadas, né? Obras importantíssimas que marcaram essa época com seus escritos, ok? Então, isso aí foi a resposta minha. Agora vocês vão concluir com a de vocês, é pessoal. Letra C. Copie os elementos conectivos empregados nesse poema. Quais são os elementos conectivos? São as conjunções que aparecem. Vão ser o e, o como e enquanto. O e, o como e o enquanto. Letra D. Que função elas exercem no poema? Elas ligam as orações entre si, contribuindo para dar coesão ao texto. Letra E. Com que sentido elas foram empregadas? Vamos ver. O E, ela sempre vai indicar adição, né? Saí e voltei cedo. Saí e fui na casa da minha tia. Quer dizer, adição de uma coisa mais outra. O como compara elementos que tenham algo em comum. E o enquanto delimita o tempo. Enquanto isso, né, o tempo que foi passando. Bom, então, aqui vocês tiveram uma revisão praticamente da parte do texto sobre Malala, né?
com a interpretação, explorando a parte do discurso e em relação também à coesão textual dentro do próprio texto, né? Que as conjunções, que são chamadas de conectivos, são importantes para fazer a ligação entre as orações e tornar o texto coeso, ok? Então, um bom dia para vocês, um beijo. Tchau, queridos.